Você vende transformação. Transformação psíquica, mudança psíquica. Você vende transformação em qualidade de vida, em afirmação da vida, em afirmação dentro dos relacionamentos, para que essa pessoa se conecte com o seu desejo, fazendo toda essa raspagem, né, dos instituídos, dos padrões familiares, entendendo quem ela é nesse planeta, nessa jornada. Olha aí a transformação que você faz. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Ei Psi, um programa para psi que quer transformar o seu atendimento, que quer realmente transformar, porque transformar é mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta, mentora de psicólogas, e você sabe qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 atendendo 5 pacientes por dia. Vamos fazer esse jogo virar, que tá na hora. Porque no programa de hoje você vai descobrir por que é importante quebrar estes teus pensamentos de que, por exemplo, tu não consegues aumentar o teu preço de sessão, ou então que pacientes particulares, né, que pagam o teu preço justo, não existem. E se existem, não chegam até você. Por que a gente tem que quebrar essa série de pensamentos, né? Porque permanecendo nesta mentalidade, a gente fica na mesma, a gente não caminha. E é importante que você se movimente. É importante que você se permita esse movimento que eu venho dizendo aqui, que é a ousadia. Quando, de tempos em tempos, olhando para a nossa carreira, a gente vai dar um sacode, a gente vai reestruturar, inclusive o nosso preço. Então, essa live é para psi que não sabe precificar, mas que quer muito mudar. E eu vou dizer para vocês, hoje, né, no programa de hoje, eu quero falar contigo, colega, que já decidiu que não vai esperar nada de ninguém, né? Nada, porque paciente não cai do céu, você não vai ficar esperando aquela amiga, né, fazer o encaminhamento e o paciente bater a sua porta ou chegar uma mensagem no seu WhatsApp. Você não acredita mais em solução mágica, né? Que bom, a gente já passou dessa época. E eu sei que você quer produzir habilidades para conduzir, para produzir, né? Para produzir o seu próprio dinheiro e a sua liberdade, qualquer liberdade que seja, qualquer liberdade que você anseia. E eu quero falar com mulheres que querem aprender a fazer negócios, querem aprender a vender serviços de alto valor. Por quê? Na faculdade, o que nos ensinaram? Nos ensinaram a atender. A gente se deliciava com, eu pelo menos, com Freud, Melanie Klein, tinha ali uma pitada de Lacan, mas depois veio Winnicott e todos os maravilhosos que eu estudei, e a psicodinâmica, e os casos clínicos, e as transformações que as pessoas viviam em psicoterapia. A gente realmente ficava encantado com todo esse universo que lá na graduação a gente descobria e também praticava nos nossos estágios supervisionados, né? Eu sei muito bem, sabe por quê? Porque eu estive não só como aluna na graduação, né? Mas eu estive como professora por mais de 10 anos, montando cursos de graduação, efetivamente construindo a jornada que o estudante de psicologia vai percorrer. E nessa jornada não tinha nada, mais nada sobre negócios, empreendedorismo, como você vai montar o seu negócio. Por quê? Você é autônoma, então você vai montar o seu negócio. E aí a gente entra num terreno bem difícil. Por quê? Porque a gente se forma e a gente tem ali como bagagem, como todo um currículo internalizado, como atender. A gente sabe como atender. Pode ter insegurança, dá frio na barriga, a gente não sabe se está atendendo certo, a gente não sabe se o paciente vai voltar, mas a gente tem uma noção, a gente tem um posicionamento ético, a gente tem ali, né, ferramentas para poder produzir mais saúde naquela pessoa. Mas
a gente não tem ferramentas para produzir um bom negócio, para que a gente entenda que valor é esse que está dentro do preço. E é por isso que eu atualmente tenho uma missão de ensinar as psis a como se posicionarem, a como ganharem segurança técnica e segurança na hora da precificação. Sabe por quê? Porque eu cansei de tanta psi que ganha mal, que fica aprisionada nas plataformas, nas clínicas de convênio, ganhando às vezes R$ 20, R$ 30, e essa não é a condição da psicologia. Mas a gente tem que fazer todo o nosso toda a nossa missão, o nosso propósito de vida, se conectar com formas de produzir dinheiro. Hoje mesmo na mentoria com a Rosana, minha super querida aluna que está se desenvolvendo, que é uma maravilha, a gente conversava sobre esse desafio, né? Esse desafio que sempre nos acompanha, nós clínicos, né? Como é que a gente vai eh, estar atentas para o nosso dinheiro, estar atentas aí para nossa remuneração ao final do mês e continuarmos sendo aí fiéis à nossa vocação psi, né? Porque é verdade, a gente é vocacionada. Talvez você tenha começado a escutar, acolher, exercer, né, essa habilidade com as pessoas lá na tua infância, lá na tua casa da infância, na tua família, depois com as tuas amigas. E isso foi parecendo tão natural, né? Porque a gente vai conduzindo a vida assim. A gente tem muito interesse pelos sentimentos, a gente tem interesse com que as pessoas possam se expressar, a gente quer escutar as pessoas. E isso vem de muito tempo atrás. Eu me lembro, quando eu tinha ali meus 10 anos, eu não perdia por nada o café da tarde da minha avó, com minha mãe, minha tia e minhas primas mais velhas, porque eu queria mergulhar naquele universo feminino. E o ouvido ali, ó, super atento. Me lembro na adolescência de ser aquela amiga, que as amigas corriam para pedir um aconselhamento, um colo, uma palavra. Então, muito antes de você estar na faculdade, você já exercia esse seu lado de acolher e escutar, que é o que eu chamo de ser vocacionada, né? E essa naturalidade, porque nós mulheres também somos programadas, conduzidas pela cultura a cuidar, né? Nós cuidamos da casa, cuidamos dos nossos, cuidamos às vezes até de, né, de quem não está aí na nossa família, cuidamos de plantas, animais, cuidamos. O cuidado vem. E o cuidado é um trabalho invisível, né? Todo mundo precisa, mas sabe-se lá, né? Porque tem que fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Então, percebe aí a nossa dupla inscrição, que é a vocação e o cuidado nesse caminho feminino, e o quanto isso atrapalha a nossa condição de usar a razão para precificar e entender sem preconceito, sem julgamento, que nós vendemos um serviço e você sabe o que que você vende? Você vende transformação. Transformação psíquica, mudança psíquica. Você vende transformação em qualidade de vida, em afirmação da vida, em afirmação dentro dos relacionamentos, para que essa pessoa se conecte com o seu desejo, fazendo toda essa raspagem, né, dos instituídos, dos padrões familiares, entendendo quem ela é nesse planeta, nessa jornada. Olha aí a transformação que você faz. E isto tem um preço sim, e é por isso que a gente agora vai tentar mudar o teu pensamento, se o teu pensamento é parecido com o de muitas alunas que eu tenho, que é, geralmente: "Ai, Débora, mas eu fico com pena de cobrar. Eu escuto uma história, mas é uma história tão triste, tão comovente, tão difícil, que cobrar ali parece até indecente". Ou então: "Não, olha só, eu treinei, né, depois daquela aula, daquela orientação tua, treinei, treinei, treinei. Aí sabe o que aconteceu, Débora? Cheguei lá, congelei, não consegui dizer, não consegui praticar". Então, primeiro ponto.
né? A gente tem que avaliar que pensamentos são esses que nos impedem de precificar. Porque que a gente tem aí dificuldade em primeiro lugar, eu destacaria em definir o preço. Porque o que que eu encontro no caminho? Encontro no caminho, psicólogas que acabam desistindo, inclusive, de um raciocínio para precificar. Que raciocínio é esse? Eu te entrego um raciocínio de bandeja. Olha só, pensa comigo. Se você tem aí 5 pacientes por dia, que é a minha orientação para que tu trabalhes bem, para que tu possas atender os pacientes e atender também a tua própria mente de terapeuta, tendo o descanso necessário. Olha só, R$ 100 cada consulta, um valor mínimo, um valor possível de ser negociado, um valor que você não fica nervosa em enunciar para o paciente, que você também não está se sentindo cobrando algo absurdo, que você não vai dar conta da responsabilidade que vai vir com aquele preço. R$ 100. Se você tem 25 pacientes por semana, você tem no seu faturamento mensal R$ 10.000. Mas para que você alcance isso, você tem que ter um raciocínio negocial. Ou seja, além de toda a busca por aperfeiçoamento técnico, que você vem buscando desde a sua graduação, e que eu sei, porque psis adoram fazer cursos, comprar cursos, né? E sempre tem uma novidade, e a gente quer também ter técnicas novas. Mas a questão é como a gente vai emparelhar esse conhecimento técnico com conhecimento também negocial e de precificação. E aí tem algo que vai te acontecer e tá tudo bem, que é o conflito. O conflito é: quanto eu cobro? Quanto será que eu cobro? Quanto que será que é o meu valor? Será que o meu valor ele vai ser equiparado aos meus colegas? Vou cobrar o que as minhas contemporâneas estão cobrando? Vou cobrar, já sei, vou cobrar mais ou menos como a plataforma, a clínica de convênio cobra. Não, eu vou cobrar. Perceba, essas referências são referências externas. Não tem nenhuma referência aí na qual você esteja colocando o seu valor. E eu sei que nesse conflito, que é o primeiro conflito, né, da construção do preço justo, o primeiro passo da tua precificação, aí você vai se sentir insegura. Por quê? Porque vem perguntas. Será que eu vou conseguir bancar? O que será que vem junto com esse preço? Eu vou ter que oferecer um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade. Será que eu banco? Será que eu sou capaz? E isto diz do seu valor, porque você tem que se tornar uma psicóloga de valor. Uma psicóloga que sabe do que entrega, que sabe que transforma vidas e que a partir deste momento pode sim precificar com tranquilidade. E não fazer algo que eu vejo as psis fazendo, a famosa frase no final, depois de apresentar o preço. Como fica para você? Como fica para você numa negociação andar umas casinhas para trás. Inclusive deixa a pessoa confusa, porque você acabou de dizer o seu preço. Não, e é 150 a sessão, é 200 a sessão. Você está no mínimo, então a gente vai trabalhar com seu avanço no mínimo, R$ 100. Depois de dizer isso, você não tem que se justificar. Não é, porque olha só, eu fiz mais um curso. Não. Você também não tem que dizer algo que a pessoa volte a raciocinar, se sinta até confusa no que você está dizendo. Você tem que sustentar. O que é sustentar? Sustentar o tempo que o outro vai pensar. O tempo do silêncio que essa pessoa vai precisar pensar para ver como é que cabe no orçamento dela, as negociações que ela tem que fazer internas, né? E é aí que eu vejo que colocar o preço, às vezes, que o paciente coloque o preço é até melhor, né? Como fica para você é entregar para o seu paciente o poder. Por quê? Porque você está dizendo, faz qualquer negociação. O preço que tu quiseres pagar, o preço que tu estás podendo pagar, é o preço que eu vou topar lá no final. E isso não demonstra segurança.
E o seu paciente, ele quer segurança, sabe por quê? Porque ele foi te procurar porque ele está doente. É, doente. Doente do quê? Doente da vida. Crise existencial. Ele precisa de uma nova forma para poder pensar, uma nova forma para poder sentir, uma nova forma para se colocar na vida. E ele foi em busca de uma psicoterapeuta porque ele identifica que ela sabe algo que ele não sabe para melhorar. Então, sozinho, esse paciente já identifica que não está conseguindo mais. Talvez ele tenha tentado, né? Tenha tentado. A gente sabe que os pacientes, eles tentam outros caminhos até que, bom, chegou a hora, realmente, eu vou marcar minha hora em psicoterapia. Só que o seu paciente, ele acredita que você sabe, ele acredita que você tem a resposta para ele, que você vai ajudá-lo. Então, como é que num campo de condução, de assertividade, que é esse que a gente está falando, você vai ficar insegura, vai ficar até com medo da hora da precificação? Porque o medo, ele atrapalha muito, né? Às vezes eu encontro psis que acontece o quê? Na primeira sessão, que é a primeira sessão na qual você tem que mostrar o seu valor, mostrar quem é você, qual é o seu estilo de clínica, qual é o estilo de suporte que você vai oferecer, quais são os caminhos, enquanto um plano terapêutico que é possível traçar para aquela pessoa, né? Você está entregando valor, você está entregando uma super experiência. E você, ao final, vai contratar e vai precificar. Por quê? Porque ali é a oportunidade. A pessoa recebeu tudo aquilo de você, é o momento exato de você precificar. Não é na sessão seguinte. Por quê? Porque se você precifica na sessão seguinte, você deixou uma janela em aberto, você não fechou a sessão. E isso não é legal para a sua clínica. E eu sei que você sabe, porque eu vejo muitas psis se chicoteando um pouquinho, né? Ah, eu fiz errado o fechamento da primeira sessão. E será que se eu fiz errado, será que o paciente volta, Débora? Será que vai dar certo? Então, essa insegurança, ela não termina. Ela estava junto contigo quando tu estavas na sessão e era a hora de precificar, vai carregar por uma semana até a próxima sessão para ter que dizer o preço que deveria ter dito antes e o mal-estar da psique continua. Então, se você quer aprender a precificar, é porque você já identificou que esses sentimentos de insegurança, de confusão, às vezes até de dúvida sobre a tua competência clínica, eles estão te deixando mal. E a única maneira da gente agir nesses sentimentos é, como eu falo, é mudar a mentalidade e começar a praticar. Por quê? Porque é fundamental que você encare, eu sempre gosto de dizer, final do ano, dá essa energia boa, né? E a gente também já no controle um pouco melhor da pandemia, já compreendendo que situação é essa, a gente também pode ter aí esperanças, a gente pode traçar aí um novo momento clínico, no qual você vai ter sim condições psíquicas, condições internas de bancar esse seu novo preço, que você vai buscar, inclusive, esse novo preço dentro de você, olhando para a tua caminhada, para a tua jornada, para o teu crescimento, né? E no nosso crescimento enquanto psicoterapeutas, nós vamos também agregando a nossa experiência pessoal, porque é a nossa própria pessoa que está ali tratando. Então, o quanto você caminhou na sua análise pessoal, o quanto você cresceu avaliando seus pensamentos, refletindo sobre a sua vida, o que você acumulou de viagens, de leituras e de experiências, é claro, tornaram você uma pessoa mais interessante. Portanto, tornam você uma psicoterapeuta também mais equipada e muito mais segura, porque tem esta autoconfiança. O que eu quero te dizer? Se você não sabe precificar, você tem medo. E por que você tem medo? Porque tem aí algum ajuste que você precisa dar na sua autoconfiança, na percepção do valor do trabalho que
tu entregas. É esse o ajuste que a gente tem que dar, né? Porque com esse medo dominando, não tem jeito, eu vou ser bem sincera contigo. Tu nunca vai chegar a um rendimento de pelo menos R$ 10.000 por mês. E eu sei que você quer crescer e quer prosperar. E é bom quando a gente alcança esse nível, né, não só de rendimento no final do mês, que nos permite fazer coisas que antes eram inimagináveis, né? Quem sabe surpreender o marido com uma viagem toda paga por você, quem sabe oferecer um curso para o seu filho que você sempre quis fazer e não pôde ainda, né? Então, todas essas condições que o teu crescimento financeiro vai te trazer vão ser incríveis. Mas sabe qual é a melhor? A melhor é a tua percepção. A tua percepção de ti como uma psicóloga de valor, uma psicóloga que sabe se colocar, que confia no que entrega e que o preço é simplesmente o fechamento de tudo aquilo que, por exemplo, o paciente experimentou na primeira sessão, né? É, e é justamente por isso que eu ensino para as minhas alunas porque é importante a precificar, até essa mão boa para precificar. Porque eu vejo muitas mulheres, mulheres incríveis, hum, hã, abatidas, abatidas, tristes, desconfiadas do seu próprio crescimento profissional. Por quê? Porque elas estão se colocando num lugar que não é delas. É, abaixo, né? Porque elas estão sendo tratadas de uma forma que elas não merecem, mas é elas que estão se submetendo aí a preços que não deveriam ser os seus, como por exemplo R$ 20 de plataforma, corta hoje. Começa a reeducar a tua mente para essa nova mentalidade, né? Porque aquela historinha que te contaram, sabe, de grão em grão você enche o papo, não é com 30 consultas a R$ 20 que você vai chegar aos seus pelo menos R$ 10.000. Não é. Não é um raciocínio negocial que vai te levar para frente. Por isso que é importante ver os teus medos, as tuas limitações, a tua questão com a autoconfiança e poder sim ter aí um belo plano de precificação para colocar em prática em 2022, para que você se torne uma psicóloga de valor, que se apropria tanto do que oferece quando, né, está ali trabalhando, atendendo, quanto também do seu lugar enquanto profissional. E é importante a gente lembrar sempre que os nossos pacientes, eles estão buscando a nossa expertise. Eles sabem que a gente tem ali um caminho que sozinho eles não acham. E é isso que você tem aqui que acreditar na sua capacidade de transformar vidas. E por isso que eu te falo que a mudança de mentalidade, na qual essa você, né, com essa você vai se sentir segura, para conduzir a primeira sessão, o fechamento desse contrato com o paciente, que vai ser fundamental para você estar aí, né, dominando a sessão, conduzindo com assertividade, precificando com elegância, porque a tua mentalidade de deixar o paciente precificar, de dar desconto, de sempre colocar abaixo o teu valor, né, que não é uma negociação ganha-ganha, ganhou o paciente, nossa, ganhou uma super terapeuta que ainda um baita descontão, quem sai feliçaço é ele. Agora, como é que você fica, colega? Quando você descobre, por exemplo, que esta paciente que recém entrou, ela está trabalhando numa multinacional e ela ganha em euro, e ela ganha muito bem, e ela está pagando uma consulta que, né, para a realidade financeira dela é muito, 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 muito boa. Ela está fazendo quase as unhas com você. Então, reveja aí a sua precificação, porque ficar com pena, ficar se diminuindo e colocando um preço, né, muito abaixo do mercado, não vai fazer com que você atraia pacientes, né? Não. Isso vai fazer com que você permaneça na mesma faixa de preço. Você não vai prosperar assim, você vai ficar cansada, você vai ficar esgotada de atender tantos pacientes.
E cá entre nós, né, depois de um certo momento de vida, a gente também quer ter mais qualidade, a gente quer ter os nossos momentos para a gente cuidar da nossa saúde, para a gente investir na gente. Então ficar, né, à mercê dessa lógica, que é essa lógica da clínica da quantidade, muitos pacientes significa mais dinheiro, não vai te levar para frente. E aí vai ser difícil mesmo você chegar em pelo menos R$ 10.000, né? Quando a gente começa, então, a agir diferente, o que é agir diferente? A entender a necessidade de aprender a precificar. Porque ter pena do paciente sinaliza que você tem que aprender a precificar, exatamente. Você precisa aí separar a sua vontade de ajudar o próximo do seu trabalho clínico. Porque se você tem vontade de ajudar o próximo, isso é muito nobre, mas não precisa ser dentro do seu atendimento. Você pode fazer isso dentro de uma ONG, né, contribuindo com um projeto social, fazendo roda de conversa. Ótimo. Agora, na hora do seu atendimento, não é lugar de voluntariado. Eu, por exemplo, como muitas psicólogas, tenho aí 2 horários na minha semana para atendimentos sociais com valor bem mais abaixo do meu. E deu 2. E se eu quero, assim como fiz antes da pandemia, né, eu tinha um projeto dentro das escolas que é ensinar sobre a alfabetização emocional com jogos, enfim, ali eu tinha o meu momento em que eu gratuitamente ofertava alguma aprendizagem, alguma vivência, uma experiência para as pessoas e estava ótimo. E isso foi fundamental para que eu não misturasse os lugares, porque no meu atendimento eu vou oferecer o melhor, eu vou dar os meus 150% para o paciente, eu vou estudar o caso clínico dele, eu vou realmente fazer o máximo para promover a mudança psíquica que ele precisa. E isso tem um custo. Para isso, eu entrego todas as horas que eu estudei, todas as experiências pessoais e analíticas que eu tive. E isso é convertido em um preço. E eu, quando falo o preço, tenho consciência, confiança e estou fazendo aí algo que é coerente com o meu momento profissional. E é essa mentalidade, é essa segurança que eu ensino. Então, se você não sabe precificar, calma, isso daí é um problema de 90% das psicólogas, né? Como eu falei antes, a gente tem toda essa parte vocacionada, aí chega para o negócio, não temos ferramentas, não temos prática, talvez na nossa vida pessoal, e aí você fica nesse lugar ruim, né? Nesse lugar que você gostaria de ganhar mais, nesse lugar que você gostaria de estar posicionada, melhor posicionada, e você ainda não está. Então você já sabe que o fundamental é você mexer nos seus medos, porque sem olhar para dentro de você, não tem colega. Como identificar o que é necessário mexer? Você sabe, você é psicoterapeuta, você está aí, né? Você está aí do outro lado, escutando os seus pacientes, então escute também as suas travas. Perceba no que você precisa melhorar. Quando você quer realmente mudar, assim como eu vejo com as minhas alunas, né, é uma ótima, é um testemunho muito legal, assim, porque a gente vai vendo que essa injeção de ânimo, de autoconfiança, de segurança, ela é muito possível, né? E nesse novo modelo mental, no qual você cobra, no qual você coloca o seu preço, no qual você não tem dúvida de bancar o que você está prometendo para o paciente, porque você confia no seu taco. Nesse momento, a sua mentalidade medrosa, recolhida, recuada, ela foi superada. E você sim está aí num novo nível de carreira, né? Porque é importantíssimo que você entenda que não é você que precisa desse paciente, é ele que precisa de você, né? Só que da sua versão, olha só, que sabe que é muito boa, no que faz, e a sua versão que sabe
que é muito boa no que faz e sabe que pode direcioná-lo. Então, deixe o seu paciente saber que você é a pessoa certa. Se posicione, mantenha firme aí sua força e elegância ao conduzir do início à precificação. E você vai ter que ter a noção que o que você faz ajuda alguém a ter uma vida mais prazerosa, menos custosa. O que você entrega resolve algum problema que alguém está vivendo, né? E o que você vende é transformação psíquica, é saúde mental. Por que que eu estou te dizendo tudo isso, colega? Porque eu quero que você aprenda a precificar. Eu sei que você precisa de um empurrãozinho para isso. E você, se você fica firme e não diminui o preço na negociação, o seu atendimento vai mudar e você vai se tornar uma psicóloga de valor. E essa é a jornada que você tem que percorrer. Certo? Então eu agradeço a companhia. Hoje a gente fica por aqui e amanhã tem mais programa aí, Psi, para a gente acelerar aí os teus resultados, tá bom? Abraço, boa noite.